Bom, gente, então a gente vai fazer agora, vocês estão vendo lá atrás, aqui, dá para ver, né? Mesmo com a minha cabeça grande, sem isso, tá bom. Então a gente vai trabalhar um pouco nas coisas concretas, né? Porque eu acho que vocês estão vindo para o projeto de vida para vocês aprenderem, ou se vocês já sabem, aprimorarem, a escutar a voz de Deus. Senão, imagina, a gente está aqui fazendo o quê? Você sai da sua casa de manhã, no domingo, é uma função, às vezes chega atrasado porque vem de longe. Acho que seria importante, né? Você ver que você pode obter frutos se você segue aquilo que a gente está partilhando. Senão a gente vai ficar tipo, meio que se encostando aqui, projeto de vida. Vou lá ver meus amigos, vou lá dar um rolê, que eu quase nunca saio de casa. Aí chega aqui, na hora da oração, fica olhando para o teto, fica... Bom, não sei. Acho que graças a Deus tem pessoas novas aqui, e a gente entende que para um novo que chega, inclusive tem o nosso amigo He-Man, Danilo, né? Novíssimo, acabou de fazer o Shua, está super afiado aí, querendo caminhar, isso mesmo. Aí a gente convidou ele para vir, está aqui. Então, acho que todos nós gostaríamos de vir aqui e voltar diferente para casa. Falar, nossa, valeu a pena esse dia de retiro aqui. Eu escutei, eu construí mais um tijolinho, né? Igual o Edenilson, que agora eu vou em choque porque tem o Edenilson em casa, né? Então, Edenilson. Então, tem o Edenilson que é pedreiro. Então, ele... o que seria você sair de manhã, chegar e não conseguir assentar um bloco, não fazer nada? Isso aqui é ruim. Tá bom que se ele ganha, tá tudo bem, né? Pelo dia. Mas se ele não ganha, acho que é triste, assim. Então, qual que é o nosso objetivo? A gente sempre vai recordar isso. Nosso objetivo é sempre escutar a voz de Deus que vai chamar. Acho que o primeiro tema é isso. Você escuta, você lembra aquele homem, é meio tenebroso, né? Aquele homem falando lá, você vai ser cobrado porque Deus vai te chamar. Que bom. Deus é misericórdia, graças a Deus, dá um pouco de nó no estômago, mas eu acho que o intuito era esse mesmo, falar, poxa, realmente eu não posso ficar distraído, escutando um monte de besteira, de baboseira. Eu não gosto muito de me formar. Meu filho, você é formado a cada segundo. A música que você escuta, a televisão que você vê, o rádio que você vê, você já está doutrinando você faz tempo. Aí você fica aí perdendo tempo, né? Perdendo tempo de ver um pouco, de escolher fazer alguma coisa de Deus, mas você, pensando que está parado, você já está indo para trás. Porque o mundo está jogando coisas na sua cabeça. Então você está sendo já formado para o mal e nem sabe, né? Para a superficialidade. Aí a gente vai ver as questões da rede social e outras coisas. Então, o que a gente vai trabalhar agora, que eu falei que é bem concreto? A questão da palavra de Deus. Qual é o instrumento por excelência que a gente tem, escuta a voz de Deus? No contato com a palavra. Padre, eu não tenho contato com a palavra. Então, para de se iludir. Estou no projeto de vida. Não quer dizer nada. Você está aqui para aprender? Beleza, então agora nós vamos aprender. Como que eu vou ler a palavra? Como que eu se aproximo da palavra? Qual é o método que a gente tem? A gente vive alguns métodos na Missão Belém para a gente entender a palavra. Então vamos entender melhor. Só que qual que é o sentido depois? Se você veio aqui buscar o mapa do tesouro para você conseguir escutar a Deus, o seu chamado, logo a vocação, se você não coloca em prática alguns pressupostos desse, e a gente vai ver aqui, vamos ver aqui aquilo que vocês estão vendo aqui e lá atrás, né? A palavra nos arranca da fossa da depressão, do estresse e da loucura. Vai ali, pede para os irmãos desligar o rádio, por favor. Já pedi, mas eles têm dificuldade. Então, a palavra nos arranca da fossa da depressão, do estresse e da loucura. Falar, padre, mas eu não sou depressivo, não louco talvez todo mundo seja um pouco, né? Aqui, que dá para ver pelo rosto, né? Depressivo, estressado, então nem se fala. As mulheradas, né? Tudo estressado. Mas aqui é lógico, talvez a gente não se identifique com essas coisas. Mas a gente olha, vocês estão caminhando na Missão Belém. Vocês sabem que na missão tem todo um trabalho com os irmãos, que vem da rua, que vem da droga, com a dificuldade deles. E a gente sempre fala,
né? Que não existe remédio aqui, né? Os irmãos entram na missão, ninguém dá remédio psicofármaco para ele ficar tranquilinho, ou dar um cigarrinho 2 vezes por dia. Tô falando isso porque é o que o mundo aí fora dá, né? Para manter os irmãos de boa. É lógico que depois cada irmão, se está com um discurso do governo, cada irmão também, a instituição recebe algum dinheiro, porque o Estado dá para ela cuidar daquele problema, né? Só que a nossa comunidade é uma comunidade de evangelização. Então, os irmãos que chegam aqui, a gente tem o lema, né? Quando Deus entra, a droga sai. E como é que o irmão simples, né, chega? Como que a gente faz ele começar a escutar a Deus e começar a mudar de vida? Palavra de Deus. Lembra o instrumento por excelência da missão Belém, qual que é? Que arranca os irmãos da vida velha? O diário espiritual. É aquilo ali que é a libertação do irmão. E é bonito porque o diário espiritual na nossa comunidade, né, que também o projeto de vida é interessante porque faz a gente ir fazendo experiência com o carisma. Não é só o que a missão faz. Eu sou do Exuá. Tá bom, eu faço encontros. É legal porque tem jovem. Não, né? Isso aí é uma missão, é o que Deus pede para a gente fazer, mas todo batizado, né, faz isso. Só que aí nós estamos no projeto de vida. Vai ter experiências durante o nosso percurso que também vai fazer a gente meio que ter experiência com o carisma. Né? Daqui a pouco vai ter a mini escola. Aí a gente vai nas casas, vai ver, vai na rua, faz uma experiência lá. Nossa, eu não sabia que era assim tão bonito fazer esse tipo de experiência. Então a gente está colocando você diante de uma experiência com o carisma. E prestem atenção também, porque às vezes a gente vai dando experiências para vocês não entendem e vai metendo louco. Eu não posso, nessa eu não posso, também nessa também eu não vou poder, nessa eu não vou poder. Mas o que vai sobrar do ano de projeto de vida se quando a gente oferece uma experiência para você nunca pode fazer? A começar dos encontros, né? Que a gente sempre tem alguma coisa. Tem um aniversário hoje. Não, peraí, tem um convidado para o churrasco. Meu filho, você queria mesmo fazer o percurso ou não? Porque se toda hora eu tenho que ficar te lembrando que tem projeto de vida, que precisaria vir. Você entende que a gente ainda está fora meio desregulado? É normal para uma pessoa nova. Eu não entendi direito, padre, desculpa aí. Só que tem velho que fica metendo louco toda hora. Né? Aí eu me pergunto, poxa, o que vai sobrar no final do ano no coração dessa pessoa para que ela fale, nossa, estou entendendo mais o meu chamado. Estou fazendo um percurso que está me dando possibilidades para que eu entenda. Então, a primeira coisa dentro que deve nos acompanhar aqui no projeto de vida, olha bem esse boneco, aí você vai ver aqui 2 elementos. Primeira coisa, aqui, leitura de um bom livro. Existe livro mais bonito do que a Bíblia? Não. Vai falar, poxa, se eu falo para você, lição de casa. Esse mês todo mundo vai pegar a Bíblia, o calhamaço de livro que tem, e até o mês que vem você vai ler toda a Bíblia, tá bom? Você acha que alguém ia conseguir fazer isso? Não dá, gente. Mas você sabia que o diário espiritual que a gente faz todos os dias, por 30 minutos, ele, no mês, isso daqui é importante desmontar o joguinho para você entender que isso aqui não é brincadeira, não. Né? Mas o diário espiritual que você faz meia hora por dia, todos os dias, além de te colocar diante da palavra de Deus, que não é só uma palavra que você medita, você vai viver ela e depois ela vai entrar, vai se encarnar em você. Então, um dia vivido com a palavra se torna uma experiência. Aí você vai ter no ano 365, pelo menos, de experiência para você pensar. Poxa, esse dia foi assim, esse propósito mudou meu dia dessa forma, eu consegui viver isso. Aí você vai começar a viver a palavra, aquilo que a palavra fala. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu, mas aquele que vive, que coloca em prática a palavra. Né? Se você ler lá a palavra de São Tiago, ele vai dizer isso, São Tiago que a gente celebrou ontem, a festa dos apóstolos. Né? Ele vai falar, quem ouve a palavra de Deus e não coloca em prática é semelhante a uma criança que olha o seu rosto no espelho. Né? Porque ela sabe o que ela precisaria fazer, só que ela não coloca em prática. Aí o que é a proposta do diário para nós? É uma Lexio divina.
Vocês já escutaram mais ou menos essa palavra, Lexio Divina? Lexio Divina, traduzida tal como ela se chama uma leitura espiritual, uma lição dada pela palavra. Então, todos os dias eu paro para ver. Aí, o diário para nós, para a gente não levantar muito o calibre aqui para os irmãos conseguirem fazer, a gente chama ele de Lexio Divina dos pobres. E é um método muito simples, que muitos de vocês já fazem, só que alguns ainda precisam conhecer mais. Só que o que a gente está falando aqui? O diário que tira o irmão da droga e da rua, para você, ele vai ter a força, que você, graças a Deus, não foi para a rua e nem está drogado, esperamos, né? Que é mesmo com a cara assim, mas esperamos. Né? Mas talvez de sono você esteja drogado. Mas imagina, esse diário que tem o poder de arrancar a gente da fossa, para você que está dentro de um caminho de Deus, ele é fundamental para você começar a entender as coisas de Deus e começar a escutar o chamado. Deus chama, mas quando você vai parar para escutar? A gente viu no diário, os discípulos escutaram, primeiro de tudo. Deus passava, Jesus passava, chamava e eles prontamente, imediatamente seguiram. Pode ser que a gente seja mais durinho, né? E a gente não consiga imediatamente. Mas deixar essa palavra todos os dias penetrar no coração, a gente vai fazendo as nossas experiências, aí quando a gente vê, fala, poxa, isso daqui está mudando mesmo, está abrindo agora eu estou entendendo o que Deus está me pedindo, eu vou começar a viver a palavra, aí a palavra vai começar a falar comigo. Né? Eu me lembro quando eu queria, eu também tive a idade de vocês, gente, então eu também ficava me questionando, o que Deus quer de mim? E eu lembro que o que me salvou na minha vida, o que me salvou para mim conseguir entender o que eu tinha dentro do coração foi a disponibilidade. Eu não entendia muito das coisas de Deus, não sabia rezar direito, só que quando alguém me chamava para fazer alguma coisa de bom, principalmente na igreja, eu ia. E as melhores experiências que eu tive foi sem que perceber, assim, sem falar, agora eu vou lá fazer essa experiência. Não. As pessoas me chamavam, ou as pessoas se apresentavam como necessitadas, falavam, você não quer lá me ajudar a fazer esse encontro, não? E eu ia. Uma vez, um amigo meu falou, ele era pregador da palavra, sempre ia na minha casa, ele falou assim, vamos comigo num retiro, aí você me acompanha, eu sozinho, né? Tá bom que era um migué, né? Mas ele falou, vamos comigo, e ele pregou aquele dia sobre a confissão, ele fez uma palestra linda. E eu comecei a entender o que era confissão a partir daquilo. Aí comecei a confessar e já desbloqueou, né, outras telas na minha caminhada. Né? E aí, poxa, porque aí comecei a pegar a linha de não ficar sem comungar. Daí comecei a frequentar os sacramentos. Isso desbloqueou minha vida. Aí daqui a pouco eu falei, vamos lá nesse encontro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu ia fazendo um monte de experiência. Até que também comecei a ler a palavra por causa de algum retiro desses que eu fiz sobre a palavra. E aí sim eu comecei a ter contato com a fonte. Porque conhecer a palavra através de pregações, coisas, pessoas que dizem sobre Jesus, livros de teologia, é tudo muito bonito. Só que quando você vai ter o contato com a palavra, aí você sente a diferença. Porque aí a palavra ela fala no seu coração. E para vocês que estão dentro de um discernimento vocacional, se é que vocês entenderam que vocês estão, né? O projeto de vida é para isso. Não tem possibilidade de você entender muita coisa se você não se aproxima da palavra. Então hoje a gente queria dar, para alguns que já vivem, sublinhar um método que é importantíssimo, né? Para fazer você começar a viver sua vocação. E qual é a primeira vocação que vocês já estão careca de saber? Qual que é a primeira vocação? O amor. O amor é Deus. Então você é chamado a ser imagem e semelhança de Deus. Então, viver o amor. E o que mais que o Evangelho te ensina a viver o amor? Mas eu não sei minha vocação. Quem falou que você não sabe? Sua vocação de batizado, sua vocação de viver o amor. Você já está vivendo? Já? Já. Você já está fazendo escolhas por aí de amar mais, de pecar menos. O que nós estamos aqui tentando descobrir? O estado de vida, que vai ser um caminho para a gente descobrir. Os estados de vida quais são? O casamento, a consagração. Né? Mas a gente não está aqui
já para falar de estado de vida. A gente está aqui para, como jovens que somos, entender como que eu posso trabalhar a minha vocação, o meu chamado. Meu primeiro chamado é amar. Então, como que eu posso amar mais? Aí depois eu também preciso estar com as antenas ligadas. Agora, com o contato com a palavra, Deus vai começar a falar comigo, então Ele vai começar também me direcionar ao modo de viver esse amor. E um dia esse modo de viver o amor vai ser pleno no seu estado de vida. Deus me chamou para viver o amor como sacerdote. Deus me chamou para viver esse amor, que é a minha primeira vocação, como esposo de alguém, como mulher de alguém, no caso de vocês meninas. Entende? Mas aí é isso que a gente tem que descobrir. Mas a gente não pode não partir do amor. Amar você já pode agora? Sim ou não? Sim. Então pronto, Então você já está vivendo parte da sua vocação. Ainda não plenamente, porque ainda vai precisar entender como concretamente fazer isso no estado de vida. Sim, aí tem sentido a gente estar aqui. Porque você está querendo entender mais no que Deus pediu para você se entregar. E a palavra de Deus que vai te guiar nesse caminho. Eu não tenho familiaridade com a palavra. O que te impede de criar se você está aqui no projeto de vida? Os exercícios que a gente dá, o diário todos os dias. Por que a gente não pega... Não, esse ano eu vou pegar firme. Eu vou fazer bem o diário. Aí você vai ver desbloquear na sua cabeça telas que você ainda não tinha visto no jogo da vida, né? Aí você vai ver Deus falando com você mesmo. Você vai ver o evangelho entrando nas suas veias, né? Assim, e você se parecendo mais com Jesus, escolhendo coisas mais significativas. Né? A gente, às vezes, é muito superficial, gente. A gente perde 1 hora vendo uma série, a gente lê o livro que eu mais gosto, e o assunto que mais toca meu coração. Só que aí depois, na hora de realmente dar 1 hora para Deus, ou meia hora que seja, de fazer uma leitura espiritual, deixar Deus falar comigo e pegar um propósito para mim viver, aí eu sou todo muito delicado, aí eu estou com dor de cabeça, aí eu não consigo. Para de mimimi. Você não está querendo escutar a voz de Deus? Então precisa que você aplique tempo também. Tem que separar o tempo. Não, hoje, primeira coisa que eu vou fazer no meu dia, o diário espiritual. De manhã, gente, a gente já sabe como que vai ser o dia. Você acorda, as mulheradas então, com a lua virada, né? Virada no giraia. Então você já sabe como que vai ser o seu dia. Ai de você, se você não parar, olhar aquilo que Deus tem na palavra e deixar aquele propósito desentortar o seu dia. Porque é assim o propósito, é simples assim. Daqui a pouco a gente vai ver como fazê-lo bem. Mas se você se permite de colocar lá o ponto fixo de manhã cedo, ou, não, e tem gente ainda, né, que às vezes vem e fala, padre, mas eu não consigo fazer o diário. Nossa, você não consegue mesmo? Vamos ver, o que você faz? Eu saio cedo para trabalhar, depois é um caos. Eu acredito que seja um caos mesmo, fazer diário do ônibus, isso ou então quem vai de moto, não sei. Aí eu falo, mas você sabe que o diário chega às 6 horas da tarde todos os dias? Não. Sim. Então, se chega às 6 horas da tarde e você tem um pouco de tempo antes de dormir, tem mais tranquilidade, por que você não pega então lá, antes de dormir, escuta o diário do dia seguinte, já pega o seu propósito, no outro dia você acorda, você já está a milhão, filho. Já sai já com o propósito na mão, agora você é faca nos dentes, né? Hoje vai ser o leão que eu vou matar com essa palavra aqui, o Golias, né? Padre, mas eu tenho muita preguiça de noite. Exato, por isso que a sua vida não muda, por causa que a preguiça está dominando você. De manhã não dá, porque é muito corrido. De noite estou com muito sono. Mas aí você vai ver, será que você está com muito sono mesmo? E essa rede social aí até meia-noite? Será que você está com muito sono mesmo? E a série sagrada, para não falar, antigamente era novela, né? Nossa, o povo dava 9 horas da noite, o povo estava tudo lá na novela, né? Agora a novela virou série. E está todo mundo caído. Está todo mundo caído aí na Netflix, vendo coisa que... Aí é lógico que a série também não brinca em serviço. Já vai inculcando em você ideias, ideologias e instintos sexuais.
também, porque tem sempre alguma cena estranha. Aí quando você vê, isso está chupinzando a sua vida, né? Você já está viciado nisso, já não tem mais tempo para nada. Aquilo que o diário falava hoje. Quem não tem tempo não vai ter mesmo, porque não quer dedicar o tempo. Então, dito isso, vamos pegar aqui como base essa palavra. Estou falando para pessoas que já não estão mais lá só no discurso da equipe, então eu considero vocês já num passo de maturidade diferente. Ah, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ótimo, então hoje eu vou te dizer o que você está fazendo aqui ou para que serve o grupo. Né? O grupo serve para você ter um objetivo de escutar o chamado de Deus e poder ser em grau de respondê-lo no tempo oportuno. Só que se você nunca dá um passo nenhum, deveria ser mensal os passos que você dá. Aí a gente vai verificando. Poxa, padre, melhorei no diário esse mês. Nossa, seria um propósito bonito, né? Às vezes, para alguns de vocês que eu acompanho já há algum tempo, eu falo, olha, eu vou dar uma folhinha para vocês aqui de oração. Aí toda vez que você conseguir fazer o diário, você marca um xizinho, Aí você vai ter no final do mês a clareza se você está bom mesmo ou se parece uma espiga de milho, a sua folha lá. Tem um grão aqui, outro grão ali, outro grão aqui. Faz quando dá e de qualquer jeito. Estou falando de pegar a sério a coisa. Aprender a fazer todos os dias. Aí sim, aí roda. Lembra que no começo eu estava falando, vocês têm a dimensão que aquele diário feito toda meia hora, todo dia, colocado todos os minutos dele no final do mês, ele dá quase 11 horas de formação. Vocês já fizeram essa conta ou não? Nunca fizeram? Eu já fiz para vocês. 11 horas. Talvez até passe de 11 horas. Só aqueles minutinhos de silêncio que tem no diário, não é? Tem aqueles minutos. Agora, reflita um minuto no que você pode fazer. Todos aqueles minutinhos colocados junto, dá quase um dia inteiro de retiro. Dá horas de reflexão sobre alguma coisa que a palavra jogou para você naquele dia. Aí eu te pergunto, quais são as formações que você faz na Missão Belém toda vez, na tua equipe? Qual é a formação mais importante do mês? Estou falando de dia fraterno, não que não seja Domingo Belém, né? Que é a formação lá, que graças a Deus vocês vão com assiduidade, né? Aí quantas horas a gente passa lá? Tipo, 6, contando ainda café, intervalo, brincadeira e coisa. Você entende que o diário espiritual do mês é mais formação do que o Domingo Belém? E é o que mais a gente banaliza. Ah, não vou fazer o diário não. Ou se faço, não fecho depois. Por isso que as coisas não rodam. Aí eu vou lá, eu estou fazendo minha formação. Que bom que você está fazendo sua formação. Mas teria uma formação mais profunda para você que escolheu de vir até o projeto de vida e entender o que Deus quer de você. Teria uma formação ainda mais profunda e que estaria em linha com o que você está buscando. O que você está buscando mesmo? Que a gente viu no mês passado? Tá, o céu, sim. Mas o mês passado a gente chamou o céu de... Não, pô. Tá doido. O mês passado, gente, qual que era o tema que a gente refletiu o dia inteiro? Meu Deus, os caras esqueceram, mano. Vontade de Deus. Gente, você está buscando a vontade de Deus. E a gente percebeu que a vontade de Deus ela se manifesta em cada momento. Não uma vontade de Deus assim. Em cada momento. E você vai se entender essa bendita dessa vontade de Deus como se você não tem um contato com a palavra? É a palavra de Deus que vai te dizer naquele dia qual é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para mim é essa. Então o meu propósito vai ser... Qual que é o seu propósito mesmo de hoje? Qual que é o seu propósito? Amor. Aí aquele minutinho do diário falou, tá bom, agora reflete como você vai viver esse amor. Aí precisa ser concreto. Vou viver o amor lavando a louça depois do projeto de vida. Ah, então é bem concreto. Vou colocar a mão na massa, não é mesmo? Entende que precisa
dessa concreteza, nas nossas coisas. Mas vamos para frente. Como pode a palavra enraizar-se bem em nós e produzir seus efeitos? O próprio Deus está contido na palavra, ou seja, ela age de verdade em nós quando deita raízes como a boa semente. Vocês lembram da parábola de Jesus, né? Dos tipos de terreno, que tem a semente boa, que caiu no terreno bom e deu frutos, multiplicou. Mas não existe só o terreno bom. Existem outros tipos de terreno que Jesus falou. Então presta atenção. O que a gente está fazendo aqui? Se analisando. Deus fala com a gente, mas se o seu coração é um solo pedregoso, que no começo até você fica animado, né? Nasce as coisas, daqui a pouco veio o sol das provações, das coisas, e te manda para fora da caminhada. Será que você é um espinhudo, né? Um solo cheio de espinhos que sufoca a palavra? Então, primeiro de tudo, a gente precisa ajustar o nosso tipo de terreno. A palavra de Deus, todo dia, ela é semeada em nós. Se você também busca, lógico, né? Alguns de vocês falaram isso. Eu busco. Como que eu busco? Concretamente, faço o diário. Vou lá e fico lá parado diante da palavra, da meditação. Você entende que já teve pessoas que foram lá, leram, prepararam um vídeo para você e fizeram perguntas para você refletir, né? É um gesto de humildade, se eu olhar e falar, nossa, eu vou pelo menos escutar isso daqui. Aí escutando, o Espírito Santo vai ressoar no seu coração, vai falar, pega esse propósito aqui para você viver hoje. Aí aquele propósito você não tem a dimensão, ele vai desentortar o seu dia, que poderia ser um desastre. E aí qual que é o segredo? O segredo é você ter sempre, todas as horas do dia, a palavra, né, a palavra diante de você. Por isso que tem gente que escreve na mão, escreve assim em algum lugar que está esquecendo, vai lá e olha, fala, nossa, eu não estou vivendo, esqueci. Isso se chama fechamento. Aí tem gente que pensa que é só de noite que fecha, né? Não, você pode fechar mais vezes no dia, o diário. Por exemplo, eu vou fazer a meta de fechar o diário 4 vezes no dia. Aí eu faço o diário até meio-dia, até 10 horas, 11 horas, na pausa para o café, né? Se eu estou trabalhando. Eu já paro e já penso, será que estou vivendo a palavra? Aí já fecho a primeira. Qual o momento que eu vivi agora nessas horas? 2, 3 vezes, lembrei. Que bom. Veio aquela mulher chata lá, falei, meu propósito era caridade. Aí eu fui lá, ajudei. Que bom, estou vivendo. Aí chega na hora do almoço, você fecha de novo. Nossa, estou conseguindo? Não. Aí chega a tarde, café da tarde. Vou lá, estou vivendo. E à noite, aí sim, aí à noite você escreve tudo. Nossa, padre, mas eu não fecho nem à noite. Você está falando para fechar 4 vezes para você ver. Se você fechasse pelo menos à noite, você já estaria numa boa posição, né, na sua escuta. Porque é isso que faz a gente entender se a gente está vivendo ou não. O diário do capeta. Vocês já escutaram essa palavra na missão? O que é o diário do capeta para os mais velhos? Abrir ou fechar. Qual é o seu tipo de comprometimento com a palavra se você depois não consegue nem olhar para trás e falar, poxa, vivi isso daí ou não? Porque propósito quer dizer você se propõe, você promete a Deus de fazer alguma coisa, não é? Aí tem sentido você esquecer e não fazer nada? Não se preocupar se a palavra você está vivendo ou não, se ela está transformando ou não? Por isso que chama o diário do capeta. Por quê? Porque o capeta ele conhece muito bem a palavra. Ninguém aqui conseguiria desbancar o diabo. Para você ver que ele tentou até Jesus com a palavra mesmo. Hein? Você vê o tanto que ele conhece a palavra? Só que o problema do diabo é que ele não vive. Por isso que a gente fala que quem faz o diário só abre e não fecha, é igual o diabo. Porque vai lá, conhece, vê que bonito que é. Nossa, tocou muito meu coração. Até me propôs de viver. Só que aí depois esqueci e não estou nem aí. E de noite nem verifiquei se eu vivi ou não. Aí eu fico numa certa superficialidade e falsidade com Deus. Entendeu? Então, de novo, eu digo para vocês, gente. Vocês estão querendo escutar a vontade de Deus? Aquilo que a gente falou no mês passado também. Não tem possibilidade da gente não melhorar, né, a vivência do diário. Talvez você vai escutar esse discurso do diário de modo bem superficial,
ou mais ou menos superficial. Ou talvez não, porque qual é a primeira formação? Vamos pegar o He-Man. He-Man, você... He-Man não, Danilo, né? Mas eu chamo ele de He-Man porque ele é fortão assim. Então, você fez o Exuá. Qual foi o primeiríssimo encontro que você fez? Além do reencontro. O reencontro é, beleza, He-Man, você chegou aí, vamos caminhar e tal, é tudo muito bonito. Mas aí depois teve a primeiríssima formação. Qual que você... A Bíblia é uma pessoa. Você entende que desde os primeiros passos na nossa missão Belém, as primeiras formações que a gente faz é sobre a Bíblia. E vai falar do diário, vai falar da importância da palavra. Para nós, gente, da missão Belém, essa vivência diária da palavra é uma vocação, é um chamado. A gente entendeu que é um chamado de Deus. Desde o último que chegou na missão hoje, na triagem lá na casa de acolhida, ou nos nossos grupos, até os mais velhos, né, que é o padre João Pietro e a Cacilda que escrevem o diário, os missionários que estão lá no Haiti, todo mundo fez esse mesmo propósito hoje. Você entende que para nós também a palavra, ela nos faz família? Qual que é o carisma da missão mesmo? Não, isso daí é um slogan. Vocês precisam crescer o conhecimento do carisma. Isso daí vocês pegaram na internet. É isso mesmo. Mas, qual que é verdadeiramente o carisma Belém? O espírito de família, o Natal, aquilo que tinha dentro da gruta de Belém, entre Maria, José e Jesus. Reviver o Natal, você pode chamar do jeito que você quiser. Mas se você entende que aquela espírito de família, aquele colante, aquela coisa que faz a gente irmãos, aí você entende o porquê? Aí vamos pegar a palavra de Jesus que falou assim, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Quem é meu pai? O meu pai não falou, a minha mãe, meus irmãos. Né? O que ele falou? O que ele falou? Vocês lembram quando ele falou essa frase? Aqueles que põem em prática, que escutam a minha palavra e as colocam em prática. O que é o diário? Escutar a palavra e... Por isso que faz família entre nós. Por que o diário é uma estaca, uma coluna na Missão Belém? Por causa do espírito de família. E olha, gente, não se iludam não. Tem gente que manifesta até esse desejo, esse amor pela palavra, isso é um sinal também de um pertencer à missão. Poxa, por que eu amo tanto partilhar o meu propósito? Isso cria família. Cria família comigo, até com o último haitiano lá, que está lá, fazendo diário junto comigo hoje também. Ou quem está lá na Itália. Olha que bonito, tem os fuso horários, então ela nunca para. A Missão Belém nunca para de partilhar a palavra. Até no Japão, o Japão é 12 horas. Então a gente vai dormir aqui, aí a Itália está acordando e faz o diário, e o Japão acorda e faz o diário. E aí a gente vai indo, só que a gente vira uma grande família. Não é só entre nós, a família de Deus. Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? São todos aqueles que fazem, que escutam a palavra e as colocam em prática. Você entende por que depois, se você está amarrado com a palavra, você está de mão dada com Jesus, é impossível você não entender sua vocação? Como que você pega na mão de Jesus e ele vai te conduzir para o buraco? Você está louco? Vai colocar em dúvida isso? Então o que é o diário para nós? Pegar na mão de Jesus todos os dias e deixar ele me conduzir aonde que ele tem que conduzir. Você acha que você vai errar? Fala aí, se você tem coragem. Você acha que você vai errar de mãos dadas com Jesus? Não tem. Ah, mas eu não consigo, é difícil para mim. Meu, que você não raciocine bem, que você esteja com QI baixo. Todos nós. Imagina o irmão que chegou e que queimou o cérebro dele no crack, e chegou depois de 20 anos de crack. Você acha que ele vai raciocinar muito? Mas o diário, a palavra todo dia vai conduzindo ele para ele não cair mais na droga, para ele sair da depressão, do álcool, da loucura. E se ele conduz até um irmão desse, imagina você que está querendo descobrir a vontade de Deus. Será que a palavra não vai conduzir você?
Seria tão bonito, né? Existe um propósito dos propósitos. Qual que poderia ser o seu propósito como membro do projeto de vida? Pegar firme o diário, mano. O diário pra mim, mano, é pão de cada dia. Meu Deus, como que eu quero escutar a voz de Deus, né? O que é? A gente faz o Shema, né? Os mais novos não fizeram ainda. Mas quem fez o Shema aqui? Levanta a mão. Talvez fizeram mais de uma vez, né? Então, aí imagina, o que quer dizer a palavra Shema? Escuta. Escuta o quê? A palavra de Deus, gente. Aí a gente faz toda uma reflexão em cima do escutar a palavra. Como escutar? Como o último Shema a gente usou a figura de Pedro, né? Aí como Pedro escutou a palavra, colocou em prática, como que eu posso fazer? Aí a gente vai rezar, porque são 2, 3 dias de retiro, né? Aí tem os momentos para a gente escutar a Deus no diálogo com o diretor, escutar a Deus na palavra, e depois daqui a gente vai fazer um exercício também para... É um dos métodos. Tem o diário, que a gente já sabe, mas tem a scriptatio, que a Chiara vai... É uma palavra estranha, mas a Chiara vai explicar depois, vai fazer junto, para vocês aprenderem um método a mais de escutar a palavra. Existem só esses dois? Não, existem vários. Só que pelo menos algum a gente vai conhecendo, para quando você tiver um tempo, para quando você pegar uma paixão pela palavra, você vai escutando e Deus vai te conduzindo. Em matéria de chamado, gente, chama quem profere uma palavra. E quem sabe escutar essa palavra. Você entende que é impossível a gente excluir disso a palavra de Deus? Onde é que você vai sentir o chamado? Escutando a palavra de Deus. A palavra de Deus só é escrita? Não. A palavra de Deus também é um irmão que fala de Deus para você, aí ressoa no seu coração. É uma palestra que você escuta. Por isso que você também escolheu vir no projeto de vida, para você escutar mais coisas sobre, que vão te dar mais elementos para você refletir e ir discernindo, junto com o acompanhador, aquilo que Deus vem te pedindo. Eu quero ir no projeto de vida. No final do ano, já vou saber se você é padre, se você é freira, se você é feia. Se você é feia, talvez você já saiba. Mas freira vai demorar. Vai demorar por quê? Porque não é bem assim. A gente não está aqui para descobrir se sou padre, eu sou freira ou se é outra coisa. Eu sou padre, tá? Não sou freira não. Mas para dizer, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para a gente aprender os métodos para que eu possa chegar lá e ter os elementos para que eu possa escutar. É um discernimento. Senão todo mundo aqui já podia falar, você é missionário da Missão Belém. Não é bem assim. Você pode ser, se Deus te chama. Só que aqui a gente está discutindo sobre como descobrir. Aí você entende que a palavra de Deus é um pilar para a gente, é um pressuposto. Você tem familiaridade com a palavra de Deus? Você escuta a palavra de Deus, então você vai longe no seu discernimento. Não escuta a palavra de Deus, então você está escutando um monte de porcaria por aí. Porque surdo você não é. Me escreveu uma pessoa semana passada. Alguém no mundo, na face da terra, deu o meu número para ela. Que bom, agradeço a Deus. Mas me escreveu uma pessoa. Padre, estou precisando de ajuda. Tá bom, meu filho, o que você está precisando? Eu posso te ajudar? Tem um monte de problema. Eu acho que fizeram alguma fatura. Fatura não, né? Aqui fatura é de economia. Fizeram alguma maldição para mim, fizeram alguma macumba, alguma coisa. Eu falei, nossa, mas você chegou nessa conclusão sozinho? Como você chegou nessa conclusão que você está amaldiçoado? Não, porque daí eu estava namorando, aí a mulher foi embora, e daqui a pouco peguei uma outra e foi embora. Eu falei, nossa, meu filho, aonde você está indo pegar a mulher? Essas daí é difícil, né? Mas como? Eu estava curioso de saber como que tinha entrado na cabeça dele que ele estava amaldiçoado e alguém tinha feito algum feitiço para ele. Por quê? Você fala, se a pessoa se coloca na cabeça, isso fica difícil, né? Olha, a gente pode até fazer algum exorcismo, fazer alguma oração, mas eu preciso saber de onde que veio isso. Ele falou, padre, é assim porque eu fui na cartomante. Eu falei, meu filho, então eu preciso entender se eu sou só mais um no meio de tudo isso, né? Uma hora que eu estou mal, eu vou na cartomante, na outra hora eu vou no bar pegar a mulher, outra hora eu vou falar com o padre, e tá tudo junto lá no mesmo buraco.
Por que você acha que você está amaldiçoado? Quem vive perto de Deus não está amaldiçoado. Você vai fazer uma confissão, você vai comungar. Como que o diabo pode pegar uma pessoa que está junto com Deus? Mas a verdade é que ele não estava junto com Deus. Entende, gente? Aí, por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês não se iludirem. Eu quero fazer as coisas de Deus. Eu quero cumprir a vontade de Deus, só que eu nunca escuto a vontade de Deus em algum lugar. Eu nunca paro para me refletir qual seria essa vontade de Deus para mim. Então, a gente não quer formar iludidos. Acorda o David aí para ele não... Isso, meu filho, acorda. Tem uma postura assim, não fica encostado não. Aí você vai ver que você vai conseguir. Tá bom? Então, vamos fazer o propósito de fazer o diário todos os dias? Nesse mês? Não, durante o meu projeto de vida, porque senão não tem sentido. Aí vai chegar no final do ano, lá no Shema, a gente vai falar, olha, o que Deus falou no seu coração? Não sei. Estou mais confuso do que antes. Lógico, porque depois não usa bem os instrumentos. Então, para vocês novos, é o mapa do tesouro. Já chega bem, já chega fazendo aquilo como se deve. Para vocês velhos que às vezes esmorecem, né, começa um pouco, termina, depois desanima, depois... Isso que é o problema, que a gente vai perdendo tempo. E geralmente essas pessoas são as mais imediatistas que tem. Eu quero ficar só um ano fazendo um projeto de vida e quero que Deus me fale minha vocação. Tá bom, então para você conseguir isso, você precisa ser mais aplicado do que todo mundo. Mas aí você vai ver, é os que têm mais preguiça. Não reza direito, não está nem aí para as coisas. Ele fala, nossa, mas você não queria realmente entender mais rápido do que os outros? Então por que você não ama mais que os outros? Né? Então a gente precisa falar isso, porque acompanhando vocês, a gente vê que é muito difícil encontrar, é joia rara o jovem que entende o valor do diário. A gente vai pedindo e vai falar, não, mas eu faço, padre, eu faço assim. Mas você faz todo dia? Não. Tá bom, mas quando você faz, você fecha? Então como que a gente vai conseguir? Como que você acha que você vai conseguir entender a vontade de Deus? Entende que é perigoso isso, porque daí você vai tentando entender a vontade de Deus a partir do que as outras pessoas te falam. Mas quem disse que aquela outra pessoa está falando é uma verdade que Deus queria te falar na palavra? Então presta atenção. Vamos rapidão agora entender os elementos do diário e como realmente se faz, porque pode ser que não seja claro também. Pode ser que alguns de vocês já façam muito bem e muito piamente o diário. Então vocês vão conseguir. Aqui a gente já falou que é uma Lexio Divina dos pobres. Depois, o texto é partilhado. Isso aqui é o modo que ele faz, né? Igual um pão para que todos possam se alimentar. A gente já falou do princípio de comunhão, que é o diário para a Missão Belém. Mas aí depois, fora da Missão Belém, também existe a leitura da Bíblia. Né? Não é só da Missão Belém. Só que para a Missão Belém é um princípio vital o diário. E olha só o caso particular. Olha que interessante, você está onde? Na Missão Belém. Então pode ser que a vontade de Deus te quis colocar aqui, e te colocando aqui, é um pequeno chamado para a sua vida também, para você estar próximo da palavra. Senão você teria nascido lá na Alemanha, você teria sido protestante. Mas até um protestante fala que vive a palavra. Então entende como que é interessante. Já existem pequenos chamados para nós. O chamado de Deus para você foi caminhar na Missão Belém. Não sei como eu cheguei, mas você está aqui. Então, pode ser que Deus tenha te chamado para estar aqui. Estando aqui, então a comunidade existe. Na comunidade existe modos de rezar, modos de fazer. E você também está sendo chamado a viver isso. Olha aqui, o pivô do diário espiritual são essas 3 perguntas. Sabe aquelas pegadinhas na escola, aqueles problemas matemáticos, que o professor faz o problema, aí você vai tentar resolver e depois acha o resultado? Então, se você olhasse o diário a partir dessas 3 perguntas, você conseguiria ir lá na profundidade. Primeiro,
Sublime o que mais te atingiu. Porque aquilo que mais te atingiu é aquilo que fez ressoar seu coração. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser alguma coisa que está ali presente no diário. Por isso que você tem que escutar sem ficar se preocupando de ficar sublinhando na hora. Você vai sublinhar só depois que você escutar tudo. Falou, nossa, ficou aquela frase no meu coração. Aquela coisa. Seja da leitura da palavra, seja da explicação. Depois, escolha um propósito. O propósito é 4P. Olha aqui quais são os 4Ps. Isso aqui quem ensinou foi os irmãos das casas, tá? Propósito pequeno, preciso e prático. Tem gente que escreve, hoje meu propósito é fazer isso por causa disso, dessa forma que não sei o que lá, porque Deus me pediu. Nossa, mano, eu já nem lembro mais qual é o seu propósito, você nem terminou de falar, nem eu lembro. Imagina você se você vai lembrar. Então, por que daí tem que ser pequeno? Por mais que venha muita coisa no seu coração, tenta resumir ele em uma palavra, ou em duas no máximo. Aí você já vai começar a restringir, falar, nossa, qual que é o meu propósito? Esse. Amar. Aí, vamos lá, precisa ser preciso. Amar. Amar, nossa senhora, então eu vou ser Deus. Deus ama, né? Então, pode ser qualquer coisa amar. Amar como hoje? Eu quero amar. Como? Aí entra o preciso e prático. Eu preciso ser preciso e prático. Senão vai chegar à noite e falar, amei. Amei. Amei como? Fui no projeto CGV. Fica tudo no geral. Mas como que eu quero amar hoje? Aí você vai escolher o modo que você vai amar. Que é amar, que Deus te pediu, isso não, ninguém coloca em discussão. Mas como você vai fazer? Aí, a partir do que você escolheu fazer, você vai analisar quantas vezes você conseguiu fazer isso durante o dia. Meu propósito é ter paciência. Bom propósito. Então se prepara. Você vai ter que ter paciência. Puxa vida, aqui eu consegui, aqui eu não consegui. Aqui... Aí você entende que tem aquela outra perguntinha, né? As 3 perguntas que está aqui, o pivô do diário é essa. O que Deus fez por mim, o que eu fiz por Jesus. E, Senhor, eu te peço perdão por alguma coisa que não foi, porque, nossa, com certeza a gente, durante todas as horas do dia, em algum momento a gente não conseguiu viver, e aí tem que ser sincero, falar, poxa, nesse momento aqui eu não consegui viver, Deus. Né? Reflita mais um pouco em como você pode colocar em prática o propósito escolhido. Até no texto, no vídeo do diário, tem essa pergunta, né? Feito isso, a música final do diário te permite interiorizar melhor tudo o que você meditou. Então, nós temos um método. Você está disposto a pegar a sério esse método? Porque esse método está dentro aqui desse boneco. Está lá na última coisa aqui, ó, as 5 pedrinhas. As 5 pedrinhas, vocês lembram quais são? Vamos lembrar aqui para acordar também, que tem muita gente dormindo. Qual que é as 5 pedrinhas mesmo? O diário, peraí, a gente traduziu como diário espiritual, mas no geral, a meditação diária da palavra. A Missão Belém já tem. Beleza, então é isso aí. Vamos pegar isso. Então, diário espiritual, o que mais? Terço, confissão, Santa Missa. Que é Santa Missa ou é Eucaristia? É lógico que, por excelência, a Eucaristia está na Santa Missa. Então, quanto mais possível eu conseguir ir na missa, né, já vai me enriquecendo mais. Mas não é só a missa, tem as horas de adoração que eu posso fazer também. Toda vez que eu busco a Eucaristia de alguma forma, pode ser na oração, pode ser na missa, já é uma pedrinha a mais que eu estou... Só que você entende, é uma das 5 pedrinhas a meditação da palavra. E aqui foi Maria que pediu, e também Deus fala, quem é meu irmão, minha irmã, minha família? Quem medita e coloca em prática a palavra. Então, gente, como que a gente quer encontrar a vontade de Deus sem respeitar a vontade de Deus? Eu quero encontrar a vontade de Deus para mim, para a minha vida, a minha vocação. Mas aí eu vou atropelando as pequenas vontades de Deus que Ele vai colocando para todos nós. Deus não falou, coloque em prática a palavra, escuta a palavra, Shema Israel. Shema, escuta a palavra.
Coloca em prática. Transmite para os seus filhos. Vive. Aí a gente quer ir lá na vocação, só que a gente não está conseguindo nem colocar em prática aquilo que ele já pediu. Isso aqui Deus já pediu. Aí você vai correndo atrás daquilo que você ainda não sabe e que Deus vai revelar para você no momento que você conseguir, que você estiver predisposto para isso. Para isso que a gente tem que se aprimorar isso aqui, para estar predisposto a acolher aquilo que Deus falar. Só que tem coisas que ele já falou, abençoado. E aí a gente está aqui falando, olha, antes de você pensar lá na frente, pensa no que Deus já pediu. Deus já pediu para você estar bem empenhado numa comunidade. Deus já pediu para você estar se alimentando de coisas boas, que é a leitura de um bom livro, ou de audiobook, ou de alguma coisa de Deus que você consiga absorver. Pode ser um livro, que é o modo mais clássico, mas pode ser também alguma coisa que te dá algo de Deus, que você se alimente de Deus todos os dias. E a última a coisa do boneco aqui, que é as pernas, que é onde que você corre, que você caminha, é a espiritualidade. Começa a espiritualidade a partir da palavra. Começar o meu dia com a palavra. Aí depois, se você conseguir até rezar o terço antes de fazer isso, o terço serve para você se abrir a palavra. Aí, quanto mais você se dedica a tempo, a adoração, vou lá diante de Jesus, eu vou ficar lendo a palavra. É a coisa melhor que você pode fazer pela sua caminhada. Aí você vai criando a base. Quando Deus passar e te chamar, igual aconteceu com o diário de hoje, você já está familiarizado com a voz dele. Já está familiarizado com a palavra. Pô, eu te conheço. Você é Jesus. Não é que eu só escutei falar sobre você. Eu te conheci na palavra. Então você está me chamando. Opa, vamos lá, é agora. Esperei toda a minha vida por esse momento. É o que aconteceu com os discípulos. Mas se ele passa na sua vida e você não está nem aí, porque você nem conhece ele direito, não sabe como ele vive, o que ele faz, você também chamaria Jesus de doido. Você entende que no tempo de Jesus, o que ele fazia, as pessoas, não é que todo mundo olhava Jesus e falava, ah, nossa, esse é o Messias. A prova disso é que colocaram ele na cruz, não é? Se você vivesse naquele tempo, tivesse vivido naquele tempo, o que você faria com Jesus? Você seria um dos poucos que foi lá e seguiu ele? Ou você também olharia ele e falaria, ixi, esse cara é doido. Presta atenção, gente, porque agora é fácil a gente falar, ah, eu sou de Deus. Só que será que você é de Deus mesmo? Você nem conhece ele direito? Nem tem contato com a palavra que ele falou, aquilo que ele ensinou? Aí será que você ia reconhecer ele mesmo? Então fica complicado da gente tentar entender vocação dessa forma, não é? Olha lá, o propósito deve estar escrito na sua mão para que seja fácil de lembrar, a gente já falou isso. O que você deve se perguntar? Como vai ser o meu dia à luz dessa palavra? Por isso que precisa fazer antes de começar o dia. Ah, eu fiz à noite. Tá bom, você faz à noite o do dia seguinte. Não se vai fazer meio-dia ou à noite o diário do dia. Qual é o sentido? Ah, mas é a palavra de Deus. Tá bom, como meditação é bom. Só que depois a brisa de viver o propósito já não tem mais. Aí você vai fechar como? Você deve se perguntar, o que a palavra me convida a fazer? O que a palavra acha do meu jeito, do meu palavreado? O que a palavra pensa dos meus programas de televisão ou de outras coisas? O que a palavra pensa do meu modo de vestir, de agir? E é o propósito que vai desentortar você. E não você vai entortando o propósito do jeito que você queria. Jesus fala, felizes os pobres. Aí você vai lá, interpreta, entorta a palavra que ele fala. Não, mas é feliz mais ou menos, né? Porque Jesus não estava falando bem isso, de ser pobre. Ele estava falando de ser uma pessoa desprendida interiormente. Você vai entortando aquilo que Jesus falou. Mas não. Felizes os pobres. Nossa, olha quanta coisa eu tenho no meu guarda-roupa. Nossa, eu sou apegado a um monte de coisa. Como que eu vou viver essa palavra hoje? Vou despojar, vou dar para alguém, vou fazer alguma coisa.
Isso é deixar a palavra de Deus agir em você. Não você entortar a palavra de Deus para que você seja mais, ficar no seu comodismo mais ainda. Enfim, como estamos falando, é preciso o fechamento do diário. Né? A gente já falou sobre o diário do capeta, não vou repetir. Só que onde que é que a minha verificação, se eu estou mesmo comprometido com a palavra? No fechamento. Ah, padre, eu não tenho esse hábito. Tenho vergonha. Bom, não sei, meu filho. Se você tem vergonha de dizer como a palavra agiu em você, então você vai ter vergonha de caminhar na equipe, você vai ter vergonha de falar de Deus, você vai ter vergonha de convidar para os outros. Entende? Porque se você tem dificuldade até de falar como que a palavra de Deus foi boa para você, então qual tipo de evangelizador você é? É também uma pequena evangelização, hein? Quando você faz o diário lá e coloca lá no seu grupo da equipe, as pessoas olham e falam, nossa, que bom, olha, ele vive a palavra. Às vezes um novo que está chegando nem sabe direito fazer o diário, ele vai lá no seu propósito e vai ler, olha, ele faz assim. Eu vou tentar fazer igual ele, então, olha, o jeito que ele falou, foi legal, eu fiquei tocado. Aí daqui a pouco ele está imitando você. E isso não é evangelização, não? Fala, nossa, mas eu não sabia. Então, fique sabendo, meu filho. A gente tem o nosso grupo do diário, né? Tem ou não? Pensei que vocês iam falar que não. Então, seria bonito, seria interessante que vocês colocassem lá o diário de vocês, como vocês estão vivendo. Não só a abertura, mas também o fechamento. Ah, padre, mas eu tenho vergonha. Meu filho, vamos trabalhar essa vergonha, porque no final é um pouco de meteção de louco também. Eu tenho vergonha. Não, é mais bonito falar, eu não fiz. Eu não tenho hábito de fazer, não. Não é que porque eu tenho vergonha. Porque se eu faço, eu tenho um certo orgulho de colocar, nossa, eu fiz hoje, Deus mudou a minha vida aqui e ali. Nossa conversão se decide aqui. Você tem que verificar. A nossa conversão é verificável, gente. Não é só na nossa cabeça, ela é verificável. E aí você aprende a se verificar, aí você vai ver que as coisas vão melhorando. A palavra de Deus nos desvenda a vontade de Deus. Nos traz a vontade de Deus. É aquilo que a gente está falando desde o início. Você tem proximidade com a palavra? Sim ou não? Pelo silêncio. Você tem proximidade com a palavra? Seja sincero, gente. Você tem ou não? Talvez a resposta seja sim, mas não do jeito que eu gostaria de ser. Então o que nos impede a partir de agora a abrir os olhos e falar, poxa, o padre e as irmãs estão iluminando que não tem como eu caminhar mais profundamente como eu quero, até no projeto de vida, sem que eu não pegue firme essa coisa do diário. Então vamos melhorar. Ninguém está falando, veja aqui, me dá aí, vê se você está fazendo ou não, senão eu vou te expulsar. Pelo amor de Deus, gente, não é isso. A gente está aqui para... Imagina como seria bonito se todos os jovens que estão nas nossas equipes lá do Exuá, eles tivessem uma assistência assim de falar, eu vou te ajudar aqui, tá? Para você começar a viver bem as coisas. Aí você decidiu de fazer esse caminho, então a gente fica, entre aspas, perto de você, no seu pé, para dizer, você está vivendo, está conseguindo? Você pode fazer desse jeito aqui, desse outro. Aí cada diálogo é assim, você fez? Não. Aí você fez? Não. Você fez? Não. Aí eu já começo a mudar a pergunta. Você quer fazer ou não? Acho que é melhor perguntar assim, né? Não. Então por que você está no projeto de vida, meu filho? O que você está querendo... Onde você está querendo chegar? Porque você está meio se iludindo, né? E precisa que a gente, no final de um ano de projeto de vida, a gente tem que olhar para trás e falar, nossa, eu consegui melhorar nisso, estou mais aberto aqui, aqui e aqui. Mas imagina se a gente fosse fazendo o projeto de vida e a gente olhasse para trás, eu estou pior do que antes, estou mais acomodado do que antes, não mudei nada. Então, para que está servindo para você? Não era melhor você se aprofundar melhor na equipe e começar a caminhar lá primeiro, né? E
E a gente fica olhando às vezes, às vezes não tá. A gente olha a pessoa e não vê passos assim, né? Mas a gente também não está falando que é instantâneo, gente. A gente precisa de dedicar tempo, precisa de pedir ajuda, né? Então, vamos já terminamos aqui a palestra. Então, eu queria propor para vocês, né? Esse mês. Esse mês a gente tem 2 oportunidades. Primeiro, maio, que mês que é? O mês de Maria. Aí fala, poxa, o padre falou aqui, né, das 5 pedrinhas, tem o terço também. Poxa, eu queria, pelo menos nesse mês, me esforçar para rezar o terço. Fazer o terço e o diário. Porque o terço no mês de Maria tem um valor bonito. Não é que a igreja colocou, maio, mês de Maria. É a Maria que revelou aos santos que esse mês é um mês especial e que quem reza o terço com devoção recebe mais graças do que outros, do que nos outros momentos. Então você poderia pegar esse pequeno propósito e falar, poxa, eu vou tentar rezar o terço nesse mês. Vou conseguir sempre? Não sei. Só que o meu desejo é conseguir. Aí eu vou lá e vou fazer um xizinho no dia do mês que eu consigo viver esse diário, esse terço. E aí o projeto de vida está dizendo, olha, é fundamental, é um tijolo aqui na construção da sua vocação. É o mapa do tesouro para você fazer o diário, porque é da Missão Belém? Não, porque é a palavra de Deus. Porque você está atrás de entender a vontade de Deus. Então não tem como fazer isso sem se aprimorar na palavra. Vocês querem fazer isso? Porque se vocês querem, então aí esse mês vocês também podiam se concentrar nessas 2 coisas. Mas os 2 é muito para minha cabeça, eu consigo fazer só uma coisa por vez. Então pega a palavra. Você vai ter esse mês que vem, esse próximo mês aqui, você vai começar a entrar na ótica que você vai ter um dia a mais de formação que os outros. A gente falou que o diário feito todo dia, quantas horas são? 11 horas. Você acrescenta um dia a mais de formação na sua formação da equipe. Porque você vai ter o Domingo Belém e mais um dia, 3 na verdade. Olha como que você é o bichão mesmo, hein? Primeiro dia, Domingo Belém. Segundo dia de formação, diário espiritual, 11 horas. E é um dia cheio, hein? Quase 12 horas de diário. Terceiro dia qual que é? O F2 também. Vamos colocar o F2 e o Domingo Belém junto, porque dá um dia. Né? Porque o Domingo Belém é uma manhã, na verdade. Então você pega as suas coisas na equipe. FU, se você cabe. Aí é um dia. Aí você pega o diário espiritual, outro dia. Mas aí é só um dia de retiro com a palavra. É só palavra na cabeça. Só pancada. Só Jesus que fala. Vem aqui, meu filho. É isso mesmo. Vamos lá. O atleta. Aqui. Né? E qual que é o terceiro dia? Projeto de vida. Onde que a gente vai colocando mais lenha na fogueira. Esse mês aqui é a palavra. O mês que vem, qual que vai ser? Quarto tema. Direção espiritual. Vai ser da hora. Vamos falar só sobre isso. Né? O câncer do autodiscernimento. Que não dá para discernir vocação desse jeito. Aí você entende que vai tirar. Vocês já foram no oculista? Já foram no oculista? Fazer exame? Como que é o exame lá? Se quem não foi é cego, né? Ou então é muito... Não precisa mesmo. Mas quando você vai lá, ele fala, sente aí. Aí tem aqueles que dilatam até a sua vista, né? Aí o que eles fazem? Aí ele senta você lá. Aí coloca o negócio. Não dá pra ver nada. Tá vendo alguma coisa? Lógico que não. Tô vendo nada, tá tudo embaçado. Aí ele vai lá, pum, e mexe no negócio. Agora melhorou. Pum, aí melhorou. Aí quando você, nossa, melhorou agora. Aí ele vai, peraí. Pum, de novo, nossa, agora tá muito louco. Aí vai, de novo. Aí ele muda lá umas 4 a 5 vezes o negócio. Cada vez que ele muda, o negócio vai, né? Tipo, parece o negócio, me dê a visão além do alcance. E você vai vendo o negócio lá no fundo, falando, nossa, como que eu enxergava mal. Porque eu sentei sem óculos, não via nada. E aí ele começou a colocar as lentinhas. E quando eu fui ver, eu estava vendo até a formiga na parte de cada letrinha bem pequenininha. Aí eu conseguia falar tudo.
Gente, essa metáfora é perfeita para explicar o que é o caminho que a gente faz com a palavra. Você, toda vez que você senta perto da palavra, aí ela vai tipo tirando a nuvem da sua. Tô confuso, aí pum, pum. Daqui a pouco você tá vendo lá no fim, mano. Você tá vendo longe. Nossa, olha o que Deus está querendo. Olha o que eu tenho que fazer aqui. Nossa, agora eu consegui entender o caminho que Deus está me pedindo. A Missão Belém está me dando a oportunidade de se aprofundar na palavra, e com a palavra ela vai me acompanhar para o resto da vida. Se eu aprendo isso agora, eu vou estourar no norte. Eu tenho um futuro promissor, porque eu estou indo na fonte. Eu não estou indo escutar besteira por aí. Né? Esses The Power, The Kings e coisa lá. The Power, é a força. A força vem da palavra, não tem The Power, The King, de coisa nenhuma. Né? Eles têm a palavra, você senta lá, você tem Power. Né? A força vem de você. Né? Dá um pau na cabeça desse menino. Né? Tá bom, gente? Então vamos fazer o propósito, todos nós. E aí, como presente desse dia, depois, agora a gente vai terminar a parte teórica. Depois, o presente desse dia é aprender, além do diário, o método novo. Quem aqui já teve a oportunidade de fazer pelo menos alguma vez a Scrupitatio? Ninguém fez. Então, pelo Scrupitatio, né? Scrupitatio é latim, que fala prescrutar a palavra, ir na profundidade, tirar as vísceras, assim, ir lá, ver todos os... Não se preocupa, é legal, se vocês nunca fizeram, vai ser bom, porque daí a Kiara vai guiar vocês e vocês vão fazer pelo menos uma vez. Tem gente que fez a Scrupitatio uma vez e falou, nossa, eu gostei, meu. Deus falou muito comigo, tem a arvorezinha lá que eu vou fazer. Aí a Kiara vai te dizer, isso é um presente, porque quem é que vai te ensinar isso? Entende? Lá fora você não vai ter esse tipo de coisa. Então você, além do diário, que é o pão de cada dia para nós, graças a Deus, aí agora a gente vai dar para vocês um outro método que talvez no momento que você precise muito de você ter essas lentes mais aguçadas da palavra, você vai ter esse outro método. Só esses dois existem? Não, existem muitos. E aí, durante o projeto de vida, a gente vai aprendendo outros. Mas se você aprende a estar perto da palavra agora, meu filho, você vai longe na vida. Né? Como pode, diz a palavra, como pode um jovem entender a vontade de Deus quando ele se aproximar da palavra? A palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta. Vamos só terminar aqui com a primeira palavra que veio aqui. Ó. Vamos ler junto? Vocês conseguem ler daí? Ou da sua folha? Tá bem no comecinho aqui da palestra. Feliz o homem que na lei do Senhor vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Na lei do Senhor vai progredindo. Então isso é muito bonito, gente. Se vocês acolhem o que a gente está falando hoje, vocês vão progredindo, né, na lei do Senhor.